Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Zen, estamos aqui na Deju, a primeira padaria virtual do Brasil, é isso mesmo, Vanderlei? Correto, professor. Professor Ricardo, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na nossa unidade operacional da Deju, na nossa padaria, a primeira padaria online do Brasil. Que bom. Eu estou aqui então com o Vanderlei, proprietário da Deju, um dos idealizadores desse projeto inovador, e nós vamos mostrar para você então como é que funciona a Deju, tendo em vista que ela é uma startup na área de alimentos. Então, quando você fala de startup e você pensa sempre em empresas de tecnologia, isso é uma confusão muito comum, porque na verdade uma startup ela é uma empresa de base tecnológica, ou seja, ela tem na toda a sua organização do seu negócio a tecnologia como pano de fundo. E a prova disso é quando você tem então uma padaria que vende o seu pão de todo dia através de um aplicativo na internet. E o Vanderlei muito gentilmente nos recebeu aqui justamente para mostrar como é que funciona todo esse processo dessa organização que está crescendo muito rápido e tem tudo aí para alcançar o Brasil nos próximos anos. Então, Vanderlei, conta para nós quando que surgiu a Deju. A Deju, a gente faz parte de um grupo econômico, né? Temos uma fábrica de panificados, que fica localizada no centro-oeste do Brasil, mais precisamente em Brasília. E a Deju veio da necessidade, da vontade desse grupo de colocar então uma rede de varejo, né? Lá a gente atende mais de 500 pontos entre supermercados e padarias, com o fornecimento de panificados no atacado, né? E a gente tinha a intenção então de partir para o varejo. E aí a forma de fazer isso só fazia sentido se a gente conseguisse criar um processo escalável de padaria. E esse era o grande primeiro desafio nosso, né? Inicialmente projetamos uma rede de padaria com atendimento físico, né? Mas algumas dúvidas quanto à qualidade de atendimento, padronização desse atendimento, uma vez que a gente pretende ter uma expansão de nível nacional, né? Nos levou para o caminho então de utilizarmos e aplicarmos a tecnologia para criar a primeira padaria online do Brasil, né? Desse momento a gente iniciou o processo de planejamento e desenvolvimento, né, do nosso software. Escolhemos então que entregaríamos os panificados à moda antiga, né? E a startup quando você aplica a tecnologia para resolver uma dor, para resolver um problema do cotidiano, melhorando a vida das pessoas através da tecnologia. E a gente entendia que nesse momento que obrigar o cliente a ir até a padaria, né, para poder fazer uma compra, às vezes a mãe com um filho pequeno, isso era uma dor, isso era um problema que a gente gostaria de resolver. E como resolver? A moda antiga. Antigamente o padeiro, o leiteiro entregava nas casas das pessoas, desde os grandes centros até o interior. Talvez essa tradição se perdurou um pouco mais no interior. Aqui na nossa cidade, eu lembro na década de 80 de receber o leite e o pão na nossa casa, e era muito gostoso. E a gente queria trazer essa comodidade do passado, então, e decidimos que o caminho era trazer a tecnologia do presente, colocar a tecnologia para trabalhar para o nosso cliente, trabalhar para a gente e a gente poder entregar o pão nosso de cada dia na casa das pessoas, diariamente. E foi com esse objetivo que a Deju foi criada. O nome vem de jejum com déjà vu, né? A inspiração do nome que dá o Deju, que é uma comodidade do passado, algo já visto no passado, aliado à tecnologia do presente. Que legal, Vanderlei. Agora, uma coisa importante para ressaltar, que estamos vivendo um momento muito esquisito na humanidade, não é? Essa sua ideia ela nasceu lá em 2018, é isso? Um pouco antes, professor. Na verdade, nós começamos o desenvolvimento ali em janeiro a fevereiro de 2018 e finalizamos a obra aqui da nossa sede operacional no final de 2018, mas a gente já vinha trabalhando há 2 anos antes disso na parte de formatação do negócio e projeto. Então nós tivemos 2 anos de planejamento, né? Lá em meados de 2016,
para em 2018 startarmos o desenvolvimento do software e a implementação, a obra física, né? O projeto dessa obra para atender então de maneira ordenada a geração dos pedidos que esse software iria gerar para nós. Então o desenvolvimento da plataforma iniciou em 2018 e finalizamos ele ao final de 2018, da primeira versão. De lá para cá já são inúmeras versões lançadas e melhorias. Mas o nosso projeto realmente teve início lá em meados de 2016. Que legal. Agora, uma coisa muito importante que as pessoas também fazem essa certa confusão com startup é achar que é necessário ser programador, não é? E aí, então, o Vanderlei, você que tem mais um sócio, que você estava me contando, mas vocês são de qual área de formação? Eu sou formado em Direito e meu sócio é veterinário. Nós dois não atuamos no nosso ramo de formação, né? Nós viemos do mercado imobiliário, ele tem uma construtora e uma imobiliária, e a junção disso daí veio a Deju, né? Então não éramos pessoas ligadas à tecnologia na área de programação, e foi um grande aprendizado, né? Hoje nós temos uma equipe interna de programação bem robusta, né, que consegue dar vazão a todas as demandas que a gente tem de programação, que não são poucas. Mas foi muito bacana esse aprendizado. A vida é feita de constante aprendizado e quem quer empreender tem que aprender todo dia, né? A única certeza que a gente tem que ter é que sei que nada sei e buscar o conhecimento necessário para isso. E foi muito legal se aventurar por essa área. Nós imagina, a gente fez um contrato lá atrás e imaginava que a gente teria um aplicativo pronto e que isso ia se perdurar durante muito tempo. Eu tenho um aplicativo, coloquei embaixo do braço, né? E aí a gente entendeu que não era bem assim, tanto que hoje a gente tem, além de uma equipe interna de programação, temos como participação na sociedade da Deju Foods, que é a franqueadora, um dos maiores grupos de desenvolvimento do sul do país, que é a DB1. Hoje faz parte do nosso quadro de sócios também. Legal, essa é uma terceira questão muito importante, porque você tem então o parceiro comercial, no caso o Vanderlei, o seu sócio, você tem o pessoal do design, provavelmente é uma agência de propaganda que vocês contrataram ou é feito internamente também, não sei. O branding de nascimento da marca foi feito por uma agência. Nós tivemos alguma participação de agência durante esse período, mas hoje o nosso marketing é interno. Nós temos uma equipe interna de marketing que dá vazão à maioria das demandas. Quando necessário, alguma produção ou outra, a gente utiliza profissionais externos, mas hoje nós temos também o marketing internalizado por conta da crescente demanda, né? Hoje a gente tem que estar muito vivo, escolhemos o relacionamento online com o nosso cliente, então é através daí que a gente precisa dar vazão, né? Comunicar com o nosso cliente, e isso demanda uma produção de conteúdo muito grande. Estamos aqui acompanhando, sendo produzido pelo Alisson, que é o nosso colaborador de marketing, o responsável pelo marketing interno da Deju, e hoje basicamente o marketing é interno. E o terceiro ponto é o sócio da área de desenvolvimento, que é a DB1, né? Provavelmente já tem uma participação na empresa também, imagino eu. Exato. Não é? E que aí compõe os três itens importantes, que é o comercial, o designer e a programação. Então veja, você pode começar uma startup com base tecnológica, uma padaria, por exemplo, seguindo tudo aquilo que a teoria da startup diz que deve ser feito. Então está aqui o Vanderlei mostrando que a empresa dele segue isso e está tendo bastante sucesso, não é? Bom, o que eu quero fazer agora, Vanderlei, eu quero mostrar para o pessoal como é que funciona o sistema no momento em que você faz o pedido. Então existe um aplicativo que você instala, esse aplicativo que está lá na Google Play e na Apple Store também. Correto. Então você vai baixar esse aplicativo. Por enquanto ele está rodando apenas em Maringá, atendendo apenas a cidade de Maringá, aqui no norte do Paraná. E instalando esse aplicativo, então faz o seu cadastro, toda aquela questão importante, define se vai pagar o aplicativo, vai pagar o pedido no cartão de crédito pelo aplicativo, ou
quando o entregador chegar à sua residência, você então vai pagar, ele leva a maquininha, né, Vanderlei? Leva a maquininha. E aí você passa o sistema lá, que isso também acaba sendo meio que indiferente, né? O pessoal às vezes tem receio de pagar pelo aplicativo, mas gente, não tem nada, é tudo muito seguro. Talvez seja mais arriscado pagar na maquininha do que no próprio aplicativo. De qualquer forma, você faz todo esse cadastro e aí você vai ter várias opções de pedido. A Deju começou com os planificados, mas hoje ela já expandiu para a área de mercearia e outras áreas, não é? Exatamente. Nós ao final do ano passado, nós começamos a nos questionar como é que a gente poderia ser mais frequente na vida do nosso cliente, como é que a gente poderia ser mais útil para o nosso cliente. Uma vez que a gente já estava na casa dele praticamente diariamente, a gente já tinha o cadastro, que às vezes a primeira compra é um pouquinho mais extensa, que você tem que se cadastrar, e a gente já tem toda a parte de pagamento ali programada do cliente. A gente estava no celular, que hoje talvez é o ambiente mais íntimo que a pessoa possa ter. Então nós estamos no celular da pessoa, na casa dele, temos as informações de pagamento dele, como é que eu posso ser mais útil para esse cliente. E nós começamos, como tudo que nós fazemos, a gente pesquisa muito a nossa base de clientes, que hoje é bem extensa, nós temos mais de 42 mil pessoas cadastradas no nosso aplicativo, sendo dessas aí quase 30 mil pessoas de clientes fidelizados que fazem compra com frequência na Deju. E a gente queria ser mais útil e ser mais frequente na vida das pessoas. Nós entendemos que a plataforma que a gente desenvolveu para vender pão, ela ficou muito boa, muito robusta, né? As pessoas confiam no nosso trabalho, toda a parte de logística que a gente desenvolveu para isso também, a gente queria aproveitar isso de uma melhor maneira. E começamos a pesquisar com os nossos clientes e era praticamente unânime. Poxa, você poderia entregar um mamão também, além do pão, você poderia entregar uma carne, você poderia entregar. E aí a gente trouxe para dentro do aplicativo, professor, aquele conceito de um comércio de bairro, né? Quem que não se lembra, às vezes, a mãe fazendo uma receita e pedir para você, poxa, faltou um ovo, corre lá na venda do fulano de tal e pega o ovo para a gente poder terminar a receita aqui, ou buscar uma farinha, ou buscar um bife para o seu almoço, né? O comércio de bairro, normalmente ele é composto, se você circular pelos bairros residenciais, tanto da nossa cidade quanto do Brasil inteiro, você vai ver um comércio composto pelo quê? Por esses setores, né? Você vai ter lá sempre uma padaria, uma frutaria, uma quitanda, um açougue, um mercadinho, um supermercado pequeno, ou uma mercearia. Então a gente trouxe todos esses departamentos para dentro do aplicativo, para dessa forma realmente a gente passar a ser cada vez mais o app nosso de cada dia, que é o nosso slogan, né? E foi muito bacana, a gente vinha trabalhando nessa transição já desde o final do ano passado, 2019 para o início de 2020, e a gente não era fácil, porque a gente estava saindo de um universo de 120 a 150 SKUs disponível para venda, e hoje nós estamos com mais de 1.100 SKUs e pretendemos estabilizar isso lá na faixa de 2.500 a 3.000 itens à venda para os nossos clientes. E toda essa implementação era muito custosa, né? E toda a preocupação que envolve isso daí, né? Poxa, mas será que eu vou perder a nossa identidade do panificado, que é o nosso produto-chefe, né? Tudo que a gente tinha construído. E a gente tinha muitas dúvidas nesse processo, mas vínhamos trabalhando isso daí. Quando então nos deparamos aí, infelizmente, com essa situação muito delicada aí a nível mundial, né? Que foi a pandemia do Covid-19. E resolvemos então que era a hora que a gente tinha que realmente, por dever até, prestar um bom serviço para o nosso cliente e para a sociedade. E aí fizemos essa implementação numa loucura. Em menos de 10 dias a gente já estava funcionando nesse formato, com obra acontecendo aqui, sendo que você não tinha material de construção para fazer. Adaptamos o prédio onde a gente está instalado, que era um prédio pequeno para comportar somente a padaria. Vai ter oportunidade de conhecer. Estamos indo hoje para uma área bem maior, de em torno de 1.300 metros quadrados. Hoje a gente tem aqui não mais que 350 metros quadrados, para a gente poder comportar tudo isso daí. Então nesse momento a gente trouxe esse conceito realmente de conveniência para o nosso cliente, né? De reposição das necessidades mais variadas do seu dia a dia. Então hoje nós contamos com uma quitanda, com frutas de primeira linha, né, com açougue também, com carnes selecionadas,
com a mercearia completa, com itens de alimentação, desde alimentação à limpeza, né, e higiene pessoal. E pretendemos ser cada dia realmente mais útil na vida dos nossos clientes. E essa implementação ela ocorreu do início da pandemia e foi uma prova de fogo para o nosso negócio. A gente vinha de uma realidade aí de uma média de 150 a 200 entregas dias e tivemos picos de mais 650 entregas num dia normal, né? E dias de datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, que passou agora recentemente, ultrapassando quase mais de 750 entregas aí num dia, né? Então essa implementação trouxe um grande crescimento, né? Estimamos aí algo na ordem de 400% entre faturamento e entregas, né? E o nosso objetivo é continuar crescendo, né? Nosso projeto sempre foi de rede, então nunca fez sentido para nós ser uma padaria única, exclusiva, né? E a gente queria criar um processo escalável de crescimento. Tudo isso, todos esses objetivos que nos trouxeram até aqui, né? Então hoje, após um pouco menos aí de 1 ano e meio de funcionamento, graças a Deus nós temos 42 mil clientes cadastrados em Maringá. Fazemos aí uma média de 350 a 400 entregas dia, né? E temos um projeto de elevar isso aí, de dobrar isso daí ainda. Estamos agora no segundo semestre, até dezembro, dia 1º de dezembro, a gente vai estar operando em Londrina também. E estamos startando a venda de franquias, que foi o modelo que inicialmente nós projetamos para escalar o crescimento, né? Então projetamos, instalamos o projeto piloto em Maringá, graças a Deus foi um sucesso, atingimos todas as metas que nós gostaríamos de ter atingido aqui. Vamos abrir mais uma extensão ainda no projeto piloto em Londrina, que é a abertura de uma nova praça, para realmente fechar o modelo e expandir esse negócio a nível nacional. Que legal, Vanderlei, muito legal. Então agora nós vamos ir até onde todo o processo inicia, não é? Correto. Então tá, vamos lá então. A gente vai entrar agora para conhecer todo o processo, onde o pedido é startado, toda a parte da produção e como é feito o produto, então a parte de assar o pão, enfim. E depois a gente vai finalizar lá com os entregadores. Bem, para a gente entrar nas dependências onde são feitos os produtos, veja, nós precisamos aqui, filma aqui para mim fazendo favor, nós precisamos colocar touca, máscara a gente já tá, luva não vai precisar porque não vamos mexer no pão. Correto. E passar o álcool gel aqui. Então eu agora vou colocar a minha touquinha, vou ficar mais bonito ainda do que eu já sou, de máscara, de touca, ó, fala a verdade, hein? Ô Vanderlei, se eu fosse mulher, eu casava comigo, hein, Vanderlei? Você não faz, confesso que você não faz muito motivo, mas se fosse mulher, a gente podia conversar. É isso aí. E é importante citar também que na entrada de todos os ambientes a gente tem os tapetes que são esterilizadores, tá? A gente adotou, nós já tínhamos rigorosíssimos processos de higiene e segurança alimentar. E com a advinda da pandemia nós intensificamos isso a um nível praticamente hospitalar. Então, para o senhor ter uma ideia, hoje o produto que a gente usa de limpeza e desinfecção, ele é de nível hospitalar UTI, tá? Nós temos também semanalmente uma desinfecção de todo o ambiente da padaria, né? Os boys também adotaram rigorosos controles de higiene, então a toda entrega eles higienizam a mão, ele tem o álcool em gel na moto, a gente faz a higienização das motos e principalmente do baú de entregas, né? Para a gente levar cada vez mais segurança para os nossos clientes. Que legal, é isso aí, Vanderlei. Então, olha aqui a telinha, a porta de tela, o tapete químico que a gente vem aqui, vai colocar o pezinho. Dá licença, Vanderlei, coloca o pé aqui, depois limpa o pé aqui. Não é? Aqui também você tem outro álcool gel preparado de reserva. E aí nós entramos então no centro nervoso da padaria. É isso mesmo, Vanderlei? É aqui que a coisa acontece.
aqui que a mágica acontece. Nós estamos entrando aqui então na área de produção, né? A gente entrou aqui para falar de fluxo, professor, e processo. Nós temos a entrada de produtos, né? Eles ficam armazenados aqui na nossa câmara fria, que é uma câmara fria de ultra congelamento. Ela mantém esse produto sempre a uma base aí de menos 20 graus Celsius. É aqui. Essa aqui é a câmera fria. Só, pera aí, acho que a senhora quer entrar, pode entrar. Já foi por outro lugar. Nosso colaborador da limpeza, dona Deise. Pode abrir só para mostrar de fora. Aqui, vou pegar um produto aqui, né? Então nossa câmara fria, ela fica todos os produtos armazenados, bem organizados, todos eles têm o seu endereçamento aqui dentro, né? Uhum. Eu vou entrar aqui, professor, rapidamente para pegar um exemplo aqui de como a gente recebe esse produto, que é o pão francês. Rapaz, tá frio aí, hein? Quantos graus tá aí, Vanderlei? Menos 20 graus. Menos 20 graus, meus amigos. Eu me lembro que eu fui pro Canadá e teve um dia que eu peguei menos 27. É a temperatura da nossa câmara, né? Esse aqui, então, assim, mostrando para vocês, esse é o modelo do produto que a gente vende. Esse produto nós estamos manipulando ele aqui sem luvas, evidentemente ele vai ser descartado, tá? Esse é um pão francês integral, né? Então todos os nossos produtos a gente recebe ele já modelado, né? A massa pronta, modelada, e aqui a gente faz o processo de fermentação e assamento. Se quiser ter a curiosidade, ó. Aí, pessoal, esse é o pãozinho. Isso aqui depois vai virar um pão delicioso, pode ter certeza disso, tá? É apenas a massa que vai ser produzida, então, e vai para o forno, enfim, aí tem todo o processo. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho de processo. Que aí vamos ver lá no quadro onde chega o pedido, para a gente não atravessar aí os processos. Exatamente, né? Então esse produto aqui, ele vai depois sofrer todo o processo de transformação, que é startado pelo pedido, que é para onde a gente vai mostrar lá agora. Mas esse pãozinho, ele só sai daí a hora que o pedido aparecer lá no terminal, né? Na telinha. Correto, nós não trabalhamos com estoque de pão, tá? Então nosso pão ele é produzido diariamente mediante pedido e mediante uma previsão de venda, evidentemente que nós temos os pedidos de entrega rápida, que é uma das nossas modalidades, então eu tenho que ter um estoque de pão diário disponível para os clientes que não se programaram, mas que querem consumir o nosso produto. Mas 100% do nosso produto é produzido diariamente. O produto com maior shelf life, né, que é o tempo de prateleira, não é validade, né, da nossa padaria, são 18 horas, ou seja, um dia e meio, né? Ali é o máximo de período que a gente mantém esse produto pronto. Então ele foi produzido hoje de manhã, ele vai ser entregue no máximo até amanhã de manhã. Amanhã à tarde ele já não vai mais para o cliente, né? Ou se ele foi produzido à noite, ele vai só até o final do próximo dia. E aí normalmente a gente trabalha com desperdício muito baixo, porque a gente tem toda essa programação de produção junto com mediante demanda. Que legal, vamos lá então ver onde inicia o processo. Agora vai jogar o pãozinho fora, como ele prometeu, ó. Esse aqui ele, né, não está mais apropriado, sofreu uma manipulação aqui sem luva, evidentemente. Apesar de todo o controle de higiene que a gente tem aqui, esse pãozinho infelizmente vai ser descartado, foi a nossa vítima de hoje aqui. A gente tem uma separação, professor, de lixo orgânico. Nós temos a separação de lixo orgânico e lixo reciclável, né, que já acontece aqui dentro da nossa padaria. E é com muito orgulho que vocês podem notar o nível de asepsia que a gente trabalha, né? Que bom, parabéns. Onde que começa o pedido? Vamos lá, professor. É aqui, ó. Vamos chegar aqui, porque o Alisson pega a gente daqui para poder mostrar, tá? Então, pessoal, quando você faz o pedido pelo celular, ele vai aparecer aqui, é isso? Exatamente. Os nossos controles, basicamente aqui dessa área de produção, acontecem no nosso sistema de back-end, né, que a gente chama ele carinhosamente de painel do franqueado. Ele se divide em produção, entrega e produção, expedição e entrega, tá? Então aqui é um processo no modelo de Kanban, né? Vocês são do curso de administração, devem já ter bastante intimidade com isso daí. É um sistema muito simples, muito visual,
de clique e arraste, né? Então aqui está toda a produção que os nossos padeiros aqui estão confeccionando agora. Cadê então, o pãozinho que eu pedi ontem? O pãozinho que você pediu ontem foram pão francês para as 16 horas, correto? Foi. Ele vai estar somado aqui, se a gente rodar aqui, ó. Eu tenho, além do seu, você pediu quantos pães? 10. 10. Então nós temos mais 17, nós temos um total de 17. O teu pedido está contido aqui, né? Então agora, nesse exato momento, ele está no processo de fermentação. É um processo que a gente vai apresentar ali o nosso quadro, é um dos grandes orgulhos nossos, ter uma padaria. Para uma padaria ser escalável, ou para qualquer negócio ser escalável, você tem que ter um processo determinado. Você não pode depender do olho ou do talento de uma pessoa em específico. O nosso projeto é para o mesmo pão francês que você já é nosso cliente acostumado a consumir aqui em Maringá. Se você for a Curitiba, você vai encontrar o mesmo pão. Se você for a Brasília, você vai encontrar o mesmo pão. Se você for a Porto Alegre, você vai consumir o mesmo pão. Então, para isso acontecer, a gente tem que padronizar tanto os insumos, que a gente tratou bastante disso ontem, lá na nossa fábrica, mas também temos que padronizar os processos, porque o pão é muito delicado, né? Um corte que você faz fora do ângulo correto, por exemplo, você desperdiçou aquele pão, né? Então, todo esse processo ele é padronizado e a gente tem com muito orgulho um quadro de processos aqui, que os nossos padeiros são treinados e seguem isso daí, para a gente realmente ter, dentro do possível, a maior padronização possível desse produto. É claro que o pão ele é um produto vivo, ele tem um fermento, que é biológico, que é algo que está vivo ali, mas a gente tem um alto índice de padronização com muito orgulho, né? Então, pessoal, ontem à noite eu fiz um pedido, era mais ou menos umas 9h30 da noite, e eu pedi 10 pães francês rústico. Além dos meus 10 pães, mais pessoas pediram pães. Então ele está aqui na escala de produção, está fermentando. Então a hora que isso aí terminar, mais daqui umas 2 horas ou 3, exatamente, ele vai então sair dali do local, a câmara de fermentação vai sair daqui, então ele está aqui dentro. Então o meu pãozinho está aqui dentro. Eu vou mostrar ele, vamos achar ele aqui e vamos te mostrar. Tá, então ele saiu daqui, ele vem para cá, é isso? Exatamente. Então mostra para nós então. Então assim, o professor ele fez o pedido que ele startou um processo produtivo, né? Como esse pão é para ser entregue às 16 horas, professor, a gente vai assar ele ali por volta de 15h30 aproximadamente. Então ele saiu lá da câmara fria, que a gente já mostrou ali o produto in natura, de dentro da câmara fria. Ele foi telado, ele foi preparado para ir para as câmaras de fermentação. Nesse exato momento ele está durante o processo de fermentação. Ô Fábio, faz um favor para nós aqui, mostra essa tela. Tá, aí é o pão que vai ser fermentado. Esse é o pão que está entrando para fermentação, tá? Então espera aí, esse pão saiu lá da câmara fria. Esse pão saiu da câmara fria, ele foi manipulado aqui, milimetricamente colocado na posição correta, que até a posição que ele tem aqui em referência à dobra dele aqui, ele tem a posição correta para ser colocado. Ele já sofreu um leve descongelamento e agora o Fábio, nosso padeiro, chefe aqui do turno, vai colocar ele lá dentro da câmara fria para ele iniciar o processo de fermentação. O Fábio já tá te xingando aí, segurando esse negócio. Pode guardar lá. Vocês perceberam, gente, que o pãozinho estão todos colocados na mesma posição. Olha que loucura, sai daí, ó. Olha que loucura. Então esse é um processo padronizado, isso é fantástico. Aí ele vai sair dali, vai vir para cá, é isso? Vai vir para cá. Então, como eu disse, a gente utiliza as câmaras de controle de fermentação, tá? Ela é uma geladeira e uma estufa. Ela vai de 0 grau até 50 graus, tá? Por aqueles painéis a gente faz a programação de temperatura e tempo de fermentação, tá? Então é um processo automatizado, né? E aí cada câmara dessa ela vai conter 1 ou 2 tipos de produto e ela vai seguir aquele quadro de programação que a gente falou lá. Para cada produto uma temperatura, para cada produto um tempo, né? E ela faz todo esse controle para a gente ter uma fermentação bem padronizada. Ó, Alisson, mostra aqui, ó, o reloginho aqui, ó, o termômetro. O P é o quê?
ERP ou programado, né? Então aqui ela tá falando a data, programado a 5 graus e ela se encontra a 11 graus. Então ela está fazendo um processo de resfriamento desse produto. Esse produto ele já atingiu o nível de fermentação. A fermentação do pão, professor, ela acontece por volta de 26 a no máximo 30 graus. Então para cada pão a gente tem uma variação de temperatura, mas é essa faixa, né? Quando a gente atinge o nível de fermentação desejado e eu não vou assar esse pão imediatamente, a gente faz o processo inverso. A gente baixa a temperatura para eu poder manter esse pão no nível de fermentação desejado, né? Então assim, como é que a gente faz para ter pão fresco o tempo inteiro? É nesse controle de fermentação, tá? Então aqui a gente tem os produtos, os pães já em fermentação. Aqui ele já está num estágio avançado, olha aqui. Então aqui a gente está com a programação aqui em torno aí de 28 graus, né? Esse aqui é exatamente aquele mesmo pão que a gente tirou lá da câmara, que é um francês integral. Aqui ele já está praticamente em ponto de assamento. Ô Vanderlei, se abrindo isso aí não vai murchar meu pão, não? Não, não vai murchar não, professor. Aqui a gente, essa abertura aqui, a gente evita, evidentemente, né? Mas ela não interfere no processo. Ele interferiria se ele tivesse um choque, talvez um choque de temperatura muito alto, tanto para mais quanto para menos. Então, mas a abertura aqui ele não vai influenciar. Então todos esses produtos aqui estão fermentando e vão ser assados e produzidos aí durante o dia todo para entregar para os nossos clientes o pão mais fresco possível. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó, nas fichinhas de controle de produção. Estão todos os pães aí, controle de produção, hora de início, a hora final. Então é tudo muito padronizado, muito perfeito, como uma escala industrial mesmo. Exatamente. Esse foi um aspecto que a gente teve que se aprofundar, porque a gente foi inventar um negócio de varejo, mas que tem produção, né? Então tivemos, tal qual um chão de fábrica, né? Tivemos que aprofundar e desenhar esse processo produtivo, que envolve separação de produtos, isso já era normal, mas que tem uma pegada muito forte na logística também. Então, quando a gente foi desenvolver o nosso sistema, a gente não tinha uma plataforma pronta, porque ou você encontra um ERP, que é um programa de gestão de varejo, normalmente, né, de comércio, ou você encontra um sistema de indústria, que aí sim tem toda essa parte de processo produtivo, né? E aí, por isso, também foi um dos fatores que levou a gente a fazer o desenvolvimento realmente do nosso sistema. Tá, vai sair daqui e vai para onde? O pão vai sair daqui. Olha, aqui nós temos já um pão fermentado, né? Ele já saiu, foi finalizado o processo de fermentação. Pode trabalhar, normal, pessoal, tá? E agora ele está preparando ali, ele vai fazer, tem o pães que leva pintura, tem o pão que leva o corte, né? Ele vai fazer a preparação final para ele entrar no assamento, tá? Pode passar. Então aqui é uma baguete de ervas finas, ela está sendo cortada, esse é um pão mais rústico, um pão com casca. O processo de assamento dele também leva vapor, que é onde acentua a casca. Lá a gente tem um pão já de massa macia, extremamente macio, que é o nosso brioche. Então ele está fazendo a pintura ali. A gente não utiliza o tradicional ovo na pintura, professor. Então esse é um preparado diferenciado, que não leva ovo. Tudo para a gente garantir o máximo de segurança alimentar possível para os nossos clientes, tá? Então esse é o processo de pintura que está sendo feito, né? Lá na abertura está sendo aplicado manteiga ali onde foi feita a abertura, que ele vai dar um detalhe todo especial no assamento, né? E aqui a gente tem então o produto sendo assado, né? Esses fornos aqui são fornos elétricos, turbo, né? É um forno que tem a capacidade de assamento de 200 pão francês em 15 minutos, por exemplo, tá? E aqui a gente tem já o produto, aqui um produto ainda finalizado, a parte de fermentação, que vai sofrer o preparo para ir para o forno. E aqui nós temos diversos produtos prontos aqui, acabados de sair do forno. Fatia húngara, o famoso doguinho, nosso mini hot dog,
aqui é uma salsicha de qualidade com a massa de abóbora, os brioches doce, pão de hambúrguer australiano, pão Veneza, que é um italiano, um pão semi-italiano de tomate seco e ervas finas, tá? Pode pegar, pode pegar. Tá trabalhando aí, Samuca. Quem tá atrapalhando aqui sou eu, fica à vontade aí. Não vamos perder o ponto do pão não, senão depois nosso cliente reclama. Professor, então aqui a gente, finalizado esse processo, esses pães aqui eles estão resfriando. Pera aí que quer abrir o forno aí. Isso. Ali é o processo de assamento acontecendo, né? Você quer tirar ali? Pode tirar. Não, tá no ponto. E aqui são os produtos finalizados que então vão lá para a área de expedição, que é onde ele vai finalizar o resfriamento, ser embalado e separado e despachado para os nossos clientes. Que legal, pessoal. Então vocês estão vendo aí que é todo um controle cuidadoso que eles mantêm. E aqui está o quadro, que é o quadro... Olha, você vai ter que dar um giro aqui, ó. Vamos fazer um 180 aqui. Como a gente já havia falado lá no momento da produção, hoje a gente tem uma padronização de produto que nos permite ter um quadro de processo para cada tipo de pão, né? Então, nosso pão francês, por exemplo, que é o nosso carro-chefe, ele tem uma fermentação de 4 horas, o forno vai ser aquecido a 180 graus, ele leva 2 vapores inicial, são 13 minutos de assamento a 170 graus e ele é resfriado 20 minutos após esse processo de assamento para poder ser embalado. Essa tabela aqui, ela é dos pedidos do dia ou ela é fixa? Não, essa tabela ela é fixa, tá? É a tabela de processo para assamento de cada produto panificado aqui, tá? A gente tem uma separação por grupos aqui, então muitas vezes a aplicação de um processo ela serve para mais de um produto, tá? Mas esse é um quadro fixo que a gente praticamente não mexe nele, a não ser quando tem alteração do produto. Que legal, Vanderlei, muito legal mesmo. O que mais você quer mostrar para nós? Em se tratando de panificação, professor, eu ressalto que esse é algo inovador, assim, é algo muito diferente, porque você não vai encontrar isso com todas as variáveis que existem dentro do pão. Então, quando a gente estabilizou esse processo, nos dá muita segurança de realmente falar que nós temos um negócio escalável, né? Que a gente vai poder replicar esse mesmo modelo aqui em outros lugares. Isso, ou seja, se mudar o padeiro, o pão continua o mesmo. Exatamente. Com esse processo e com o treinamento da nossa equipe, a gente diminuiu a praticamente zero a variação do nosso produto, né? O que é algo extremamente difícil em se tratando de panificação. Que legal. Vamos ver agora então, o pedido sai daqui, o produto sai daqui e vai ser preparado para entrega, é isso? Exatamente. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Que você vai de expedição do pãozinho. Então ele saiu lá da cozinha, Exato. Foi assado, aí vai ter um lugar que vai resfriar, que acho que é lá dentro mesmo, né? Ele permanece lá resfriando, e aqui a gente tem alguns pães que vêm para cá para ele poder ter um choque de temperatura um pouco mais. Aqui a gente está no ambiente refrigerado, né? Lá a gente está num ambiente bem mais quente por influência dos fornos, evidentemente. E dependendo do pão, ele vem para cá, ele fica nessa área aqui, que os carrinhos estão vazios aqui, também fazendo resfriamento, e aí vai ser embalado, né? Aqui a gente tem o nosso estoque de panificados, que ele é diário, para o volume de entregas que a gente faz, ele é bem pequeno, porque ele vai se renovando durante o dia, né? Todo aquele processo que vai acontecendo lá, ele vai saindo aqui os pães e entrando os novos panificados. Ao ponto que nós temos diversos dias de não ter desperdício nem de um pão francês, tá? Então isso também é uma das premissas do nosso negócio, até pelo respeito ao produto, né? Que é um produto sagrado, o pão. A gente trabalha com um índice de desperdício muito baixo. Qual que é o teu índice de não conformidade? Meu índice de não conformidade de produção de panificados? Do pão, você põe lá 10 pães, todos ficam perfeitos, ou tem algum que você tem que jogar fora e refazer? Esse índice, professor, ele é bem próximo de zero, tá? Se a gente colocar em percentuais, aí eu posso falar que ele não chega a 0,5%, né? Às vezes um pequeno detalhe ali, é um produto muito sensível, né? Mas ele é praticamente próximo de zero, esse índice, mas sim, ele existe. E aí quando a gente assa uma tela de francês, às vezes
bate no forno ou um pão não tem o desenvolvimento devido, ele é descartado. Mas ele é tão ínfimo que ele praticamente não impacta em nada a nossa operação. O desperdício que a gente tem realmente são os panificados que a gente disponibiliza para venda na modalidade de entrega rápida. Então eu asso esses pães e às vezes ele não é consumido no período de shelf life dele, e aí ele vai para uma destinação que todos esses pães são doados, porque eles estão ainda em ótima condição de consumo, eles não estão vencidos, né? Ele só deixou de ter o período determinado por nós de shelf life, que é o tempo de prateleira, não é validade. Então a gente destina isso daí. Alguns viram subprodutos, tipo a torrada, por exemplo, né? E o que a gente não tem essa destinação, eles são doados para entidades assistenciais aí do município. Que legal. Então aí aqui os pães estão prontos para serem expedidos. Exatamente. Aqui fica o pão francês, provavelmente? Não, professor. Aqui, conforme eles estão... Agora a gente está num momento aqui que é o nosso período de menor movimento, por isso que eu pedi para ser nesse horário, nessa faixa das 11 horas, né? Que aqui na padaria a gente tem um movimento mais reduzido, então ficava mais tranquilo para a gente poder mostrar a operação, que isso aqui às 6 horas da manhã a gente não consegue transitar por aqui, que o ritmo é frenético, né? Das 6 às 7 às 8 a gente trabalha aí com 70, 100 pedidos por hora sendo tratados aqui por essa equipe, né? Então o movimento realmente é muito frenético. Aqui é onde acontece a separação dos pedidos, então cada pedido, vamos chegar aqui, ó, dá a volta aqui, professor. Tal qual a gente tem lá o nosso painel de produção, né? A gente tem aqui o painel da parte de expedição, o painel de entrega, né? Todos esses pedidos a gente, conforme também no mesmo modelo de Kanban, de clique e arraste, a gente vai recebendo os pedidos. Então o que está aguardando aqui são todos os pedidos que vão ser tratados ainda hoje, né, nas próximas horas. Ele vai aparecendo aqui, a gente não lista tudo porque os pedidos que são mais para frente ficam muito extensos, né? Esses aqui são os produtos que a nossa equipe está embalando agora, que já está na aba de embalagem ali. Ele vai sendo arrastado aqui e tratado cada produto, né? É feita a impressão da comanda e feita a separação. Essas caixas aqui é onde são separados cada pedido, né? Então cada separador aqui está fazendo o processo de separação, ele vai separando os pedidos aqui, que vão ser pesados, embalados e aí despachados, né, para os motoboys. A gente está vendo aqui um pedido que já está praticamente pronto, que vai ser enviado. Depois de embalado, ele vai para a aba de liberado. Ali a gente vai fazer o cálculo da rota e aí a gente entrega isso para o motoboy. E o motoboy já sai daqui com os pedidos todos que estão na caixa dele, já com a sua rota traçada no aplicativo do motoboy. Tá. Ela acabou de falar no rádio aí, ela chamou o motoboy para pegar isso aqui, é isso? Nós entramos aqui, a gente recebeu um pedido de entrega rápida, né? Que ele tem um processo bem ágil de separação aqui. E aí ela chamou lá a Expedição 2, que é onde é separados os produtos todos de mercearia, dizendo que entrou um pedido aqui que a gente está aguardando os produtos de lá para poder juntar aqui, né? Um exemplo é esse pedido aqui, ó. A gente tem aqui itens de quitanda, né? Estão visíveis aqui. E mais itens, aqui nós temos carne. Então é um pedido que já está prontinho aqui para ser mandado para o boy, né? E aí quando junta com os panificados, então a gente junta aqui 2, 3, 4 volumes para formatar cada pedido para poder sair com o motoboy. Bom, que legal. Aí daqui então vai para o motoboy, né? Daqui então vai para o motoboy recebe o pedido dele ali. E você consegue mostrar como que calcula a rota? Isso, vamos lá. Suponhamos que a gente vai lançar esses 2 pedidos aqui para um motoboy. Então às vezes eu tenho 10, 20, 30, 50 pedidos aqui lançados, né, em ponto de liberar a rota, tá? A gente vai aqui marcar qual é o motoboy que vai sair com esse pedido, tá? Então eu vou marcar aqui o Igor. Vou dar um calcular aqui. Ele já fez aqui todo o cálculo da rota. Ele saindo daqui,
fazendo a entrega 1, fazendo a entrega 2 e retornando aqui para Deju, tá? Ui, esse é o meu pedido? Agora lá perto da minha casa? Mas ainda acho que não é o seu não, ainda tá muito cedo. O teu é pão francês, teu francês vai ficar pronto lá por volta de 17h30 e ele vai sair daqui por volta de 16 horas para chegar bem fresquinho. Tá. Uma coisa interessante da Deju, ela tem alguns horários, nós estamos atrapalhando, pode trabalhar, fica à vontade. Ela tem alguns momentos do dia que a entrega é grátis, não é? Exatamente. Ô Vanderlei, conta como é que você faz esse mistério, Vanderlei, que você entrega de graça o pão. Professor, esse é um dos segredos do nosso negócio que muita gente me procura. Mas, cara, como que você entrega um pão francês, né? Evidentemente que tem todo um lado conceitual, né, nisso daí. A pessoa, quando ela compra um pão francês, ele está querendo experimentar o produto. Está querendo ver se funciona, está querendo... dificilmente alguém compra por necessidade diária mesmo de um pão francês. Nós temos isso, tá? Eu tenho assinatura de um pão francês, mas é muito raro, né? Normalmente quando o cliente ele faz um pedido desse de um pão francês, ele está querendo entender qual o trabalho da nossa empresa. Então a gente faz questão de pegar o pão francês mais bonito da fornada, de colocar na melhor sacola possível, na melhor embalagem, e despachar para o motoboy. O motoboy vai chegar lá com toda a simpatia que a gente treina eles para isso, para realmente entregar a experiência que a pessoa estava testando. E é muito claro, a gente acompanha depois a maioria desses clientes, eles passam realmente a fazer o consumo normal e conhecer a nossa empresa. Mas a gente tem diversos horários de entrega grátis, então são os horários onde a gente concentra mais movimento, né? A gente consegue criar rotas de distribuição e aí a gente consegue trazer o custo de logística a patamares projetados, né, dentro do nosso negócio. Quando nós fizemos nosso primeiro business plan, a gente pretendia chegar a 500 entregas por dia com um ticket médio de R$12, né? Graças a Deus nós começamos a trabalhar e esse ticket médio hoje é muito mais alto, né? Principalmente por conta de todos os setores que nós implementamos, mas a gente tinha que fazer o negócio parar de pé, esse era o desafio, né? Entregar R$12 de ticket médio e ter um custo de logística dentro do patamar aceitável para isso. Então nós nos programamos para isso, graças a Deus conseguimos implementar isso daí, apesar da gente ter um ticket médio bem mais alto hoje, um ticket médio que, dependendo do dia, aí chega por volta até de R$60, né? Mas a gente tem a capacidade de entregar 3, 4, 1 pão francês para a pessoa, por conta desse investimento que a gente fez em desenvolvimento de um sistema logístico. O sistema que eu digo não só o software, né, que é uma das partes, mas criar, né, de uma maneira programada e inteligente um sistema de distribuição que nos permitisse ter essa entrega ao nosso cliente dessa maneira. Então esse talvez um dos grandes segredos da Deju, né, é realmente conseguir estruturar isso daí. Que legal, Vanderlei, parabéns. Aí agora o motoboy vem aqui, pega o pedido. Esse pedido aí vai demorar ainda para sair? Sai 1 hora. Ah, e vai sair a 1 hora. Ah, então... Você vem pegar o produto e leva. Entendi. Então estamos aqui então, ó. E não é que deu certo de sair um pedido agora? Porque na verdade isso é uma coisa da Deju que eu também gosto, que às vezes eles entregam assim pontualmente, muitas vezes, o seu pedido. Várias vezes já chegaram na minha casa antes, inclusive, do horário determinado, que te leva assim a se surpreender com a agilidade deles. Não é, Vanderlei? Isso é uma coisa bem interessante. É verdade, professor. Nosso negócio ele tem 3 pilares básicos, que são conformidade, pontualidade e qualidade. Nós temos então que entregar um produto de qualidade para o nosso cliente, conforme, ou seja, se ele pediu 5 pães francês, tem que ir 5 pães francês, não pode ir 4, não pode ir 2, não pode ir 10, né? E pontualmente. Isso são os 3 pilares nossos que baseiam toda a nossa operação. Que legal. Então aquele pedido que a gente viu ela passar no rádio para o outro setor lá da mercearia, exatamente, foi entregue aqui. Ele vai fazer um controle aqui por código de barra. Isso. Ele fez a leitura ali do código de barra do pedido aqui e ele vai fazer o lançamento. Ô Luan, faz favor. Aí eles chamam, o teu celular treme a hora que tem pedido, como que é?
Ele apita aqui no aplicativo, já está lançada a rota. Aqui eu verifico e já está lançada Avenida Morangueira e Rua Quintino Diniz de Souza. E aí você lança, põe o mapa para... Aqui eu já alerto o cliente que eu estou saindo daqui. Aqui já aperto o meu destino certinho na geolocalização. E aqui aparece o local exato de onde que vai ser entregue. E aqui nisso o cliente já está alarmado lá que estamos a caminho. Entendi. Aí já aconteceu com a minha esposa, por exemplo, ela ter registrado um horário, agendado um horário, e ela ter que sair e não ter ninguém, e aí ela avisou para entregar um pouco mais tarde. Como é que você vê isso? Você recebe também um sinal aí? A gente temos um grupo no WhatsApp aqui que é todo o suporte técnico, né, nosso, que relata todo para nós aqui o acontecido da entrega, e relatamos também quando chegamos lá o cliente não está em casa, teve que sair meio de... Não, mas aí ela entrou em contato e falou assim, ó, eu preciso de um horário mais tarde. Aí o pessoal aqui é que vai te avisar. A gente tem, professor, além dessa equipe aqui que é a sede operacional, a gente tem uma sede administrativa que é onde fica o nosso suporte ao cliente. Lá nós temos uma equipe de 3 até 4 pessoas, dependendo, que faz o atendimento todos os dias ininterruptamente, de segunda a segunda, das 6h30 da manhã até as 6h30 da noite. Então, quando o cliente tem uma necessidade especial, numa situação dessa, olha, eu marquei para um horário, mas não estou em casa. Ela chama, ela aciona o suporte nosso através do próprio aplicativo, né? E o suporte passa essa necessidade que é fora do contexto, né? Fora do sistema, para a gente poder, então, ou não ir ou depois voltar um pouco mais tarde à casa do cliente. E aí tudo pelo WhatsApp. E aí essa comunicação é pelo WhatsApp. Legal, isso aí. Você vai pegar aqui para... Vou retirar aqui minhas entregas aqui. E verificar aqui se tem as maquininhas de cartão, se o cliente já fez pagamento online. Ah, você vê tudo isso então. Sim, sai tudo na comanda aqui, especificado pra gente. Olha lá, muita emoção agora e vai colocar a mercadoria na caixa, que o Vanderlei me falou ontem que é a maior caixa utilizada por motoboys da nossa cidade, que é o máximo que a legislação permite. Exatamente. O que também é um outro diferencial. A gente trabalha com um produto que é volumoso, né, e é leve, que é o pão. Então a gente precisava colocar a maior capacidade possível de entrega por motoboy, né? Que vai compor toda a equação que transforma possível a gente entregar um pão francês com entrega grátis, né? Então isso Que legal. faz parte da equação aí. Então agora vai o pessoal que movimenta o país na pandemia. Na verdade, nós temos que agradecer muito o pessoal que se arrisca aí na cidade, não é, para entregar aí uma comodidade para as pessoas que estão em casa, principalmente nesse momento, né, Vanderlei? Olha, professor, nós valorizamos muito mesmo o trabalho dessa equipe, que é um ponto fundamental do nosso negócio. Tentamos colocar para eles a melhor condição de trabalho possível. Hoje, no início a gente tinha muita resistência, né, por conta do tamanho da caixa, por conta dos horários, né? Normalmente o motoboy trabalha mais à noite e aqui conosco eles começam de madrugada e a gente tinha muita resistência. Tivemos lá uma cooperativa, começou prestando serviço para nós, infelizmente não deu certo, mas a gente conseguiu durante esse período formar uma equipe espetacular. Eu falo sem sombra de dúvida, nós temos a melhor equipe de entregas do Brasil, nós temos os melhores motoboys do Brasil. A base de treinamento, de condição de trabalho, de se preocupar com o ser humano que está ali em cima da moto, né? Quando a gente lança o nosso cálculo de rota, levando em consideração para ele fazer uma rota segura em termos de velocidade. Muitas vezes, claro que às vezes eles têm que correr porque a gente tem o compromisso com o cliente, mas todo o nosso projeto é para dar uma boa condição de trabalho e fica aqui o agradecimento especial para esses profissionais, né, em especial a nossa equipe, mas estendendo isso a todos os profissionais aí de entregas que realmente salvaram o Brasil nesse momento da pandemia, né? E a nossa equipe não foi diferente disso.
Que legal, pessoal. Então, é isso. A Deju aí começou há 1 ano e pouquinho, né? Exato. Tá aí em franco crescimento. Daqui a alguns anos, provavelmente, a gente vai ouvir falar mais da Deju. E agradecer o Vanderlei aqui, só dizer para você o seguinte, é claro, o Vanderlei só falou as coisas boas aqui, mas foi muito tombo, que é muita cabeça quebrando para chegar onde chegaram e muito problema ainda pela frente, né, Vanderlei? É que nem o outro fala, né? O povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Exatamente, professor. São muitas madrugadas aí de trabalho, né? Da nossa equipe e nossa. Foi muito planejamento, foi muita coisa ajustada durante esse processo, evidentemente. A gente tem que estar sempre aberto à mudança, à colaboração, né? Para a gente poder chegar até aqui. Temos um longo caminho a trilhar pela frente, né? Certamente, mas a gente é muito feliz, muito satisfeito com tudo que a gente conquistou até aqui, mas com certeza isso a custo de muito sangue, suor, de muito trabalho, né? Eu tenho amigos que falam, poxa, cara, não te vejo mais, né? A gente tem um negócio que funciona do dia que a gente abriu, em novembro de 2018, até hoje a gente nunca fechou nenhum dia, né? Nenhum sábado, nenhum domingo, nenhum feriado, nenhum dia das mães, nenhum dia dos pais, nenhum Natal, nenhum Ano Novo. Então isso mostra o empenho de toda essa equipe que está conosco, que acredita nesse projeto de levar realmente a Deju a ser reconhecida aí a nível nacional como a maior rede de padarias e mercearia online do Brasil. Bom, isso aí. Vou passar o caminhão aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Vanderlei. Muito sucesso e que o pãozinho continue chegando em casa sempre gostoso. Agradeço, professor. A gente que agradece a oportunidade de participar. É uma honra e um prazer, né, de estar com vocês. Falei ontem na nossa aula lá, sou aluno do Sesumar, né, então é muito gostoso a gente poder colaborar com esse processo de formação de novos profissionais, né? A gente está sempre à disposição e já fica o convite aqui para conhecer a nossa casa nova. Hoje nós estamos aqui adaptados, né, a um modelo de negócio que a gente criou. Estamos indo para uma área muito maior. Hoje temos aqui em torno de 300 metros, vamos para uma área de 1.300 metros quadrados e aí sim nós vamos poder acrescentar todo o mix ainda que a gente tem para implementar. Então já fica o convite para conhecer a nossa casa nova lá assim que a gente tiver instalado. Legal, obrigado, Vanderlei. Vamos lá sim, tá bom? Gente, muito obrigado aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau.